Assunto para nossa entrevista com a advogada da Coalizão Negra por Direitos, Maíra Vida. O colunista Leonardo Sakamoto me acompanha aqui para essa entrevista. Boa noite aos dois. Doutora, prazer falar com a senhora. Ô Sakamoto, a Maíra foi minha amiga de infância e hoje aqui descobri por acaso que ela seria a entrevistada no programa de hoje. Ela era amiga, estudou com a Muito minha feliz irmã de se reencontrar. e a gente está se reencontrando aqui no ar depois de anos que a gente não se via, nós dois ali criados em Salvador. A Maíra ainda vive em Salvador, mas está viajando o Brasil todo aí por conta da profissão. É um prazer recebê-la aqui no All News. Doutora Maíra, sobre essa fala aí do presidente Lula, né, e sobre essas cobranças que têm sido feitas pelo movimento negro, né, em especial, até uma divisão, uma cisão nesse momento em grupos de esquerda, mas sobre a fala do presidente Lula, né, como é que você recebe essa fala? Não é uma fala que nos surpreende, porque, embora nós tenhamos contribuído para a eleição e vitória, para o êxito desse governo, o fato é que movimentos sociais negros e movimentos, de mulheres foram decisivos para essa eleição, para essa última eleição. Nós sabíamos que não seria fácil disputar espaços de poder a partir dessa dinâmica que é da demanda da abertura, pela necessidade de inclusão, da diversidade, pela necessidade de uma participação efetiva da população negra, né, que é o maior contingente populacional no nosso país, e ainda segue escanteada da maior parte dos espaços de tomada de decisão, Diego. Então, a gente está falando de índices baixíssimos de representação nos parlamentos, nós estamos falando até de conselhos, né? Quando a gente pensa em todas as esferas mesmo, tipo, em todas as gradações, é, infelizmente nós estamos ali sofrendo com a desigualdade também de participação. E nós lamentamos muito e temos um opinativo sobre isso, né? Não gera nenhum tipo de mal-estar, reflexão, indignação que exista um padrão majoritário, recorrente, um padrão sedimentado desse perfil de representação presente no Supremo Tribunal Federal. Na verdade, nos tribunais como um todo, mas o Supremo, porque é a cúpula do Poder Judiciário, a gente precisa problematizar a partir desse lugar. Então, Mira, é uma coisa que a gente, no mínimo, entende como curiosa, né? Mas lamenta, não se surpreende e segue de maneira esperançosa, querendo acreditar que, de alguma maneira, o presidente vai racializar o Supremo Tribunal Federal, porque nós estamos num país racista e é impossível não racializar quaisquer que sejam as esferas do poder. Maíra, boa noite, Leonardo Sakamoto aqui, seja bem-vinda. Pensando do ponto de vista prático, né, até porque muitas pessoas que estão acompanhando aqui a gente, elas não acompanham a fundo a discussão sobre a questão da importância da representatividade, né, tanto de gênero quanto de raça. E muita gente utiliza como justificativa falar, mas o que é importante, como o presidente fala, é que seja alguém que seja competente, né, e que tenha boa vontade, e a gente não deveria se ater nem ao gênero, nem à cor de pele. Qual que é a importância, qual que seria o impacto, né, que impactos a gente teria, que diferenças a gente teria se, por exemplo, uma mulher negra fosse indicada para o Supremo Tribunal Federal pela primeira vez? Obrigada, Sakamoto. É muito importante a gente falar de maneira direta com a população, porque se é um debate público, a gente precisa também disputar a opinião pública, né? Quando nós pensamos e dizemos que uma mulher negra, uma jurista negra é fundamental no que é o centro do poder judiciário do Brasil, nós estamos dizendo de integrar, de complementar e de garantir uma presença que vai trazer outros olhares, outras vivências e experiências, que vai trazer outros referenciais teóricos, outros paradigmas do próprio direito, porque nós necessariamente, em se tratando de direito, nós temos uma disputa que é no sentido interpretativo, né? O direito ele não é dado, ele não é algo matemático e exato. O direito ele é sentido, ele é palavra. E é nessa perspectiva que nós precisamos de pessoas que, no plano ideológico, possam abrir em debates que são sensíveis
e que são marcantes para a sociedade, e cuja decisão do STF vai desencadear uma série de mudanças na vida cotidiana das pessoas, literalmente no dia a dia, e aí a gente pode pensar nos debates sobre política sobre drogas, nos debates sobre perfilamento racial, a gente pode pensar nos debates sobre direito das mulheres, sobre direito ao corpo, sobre direitos reprodutivos, a gente pode pensar nos debates que digam respeito sobre alimentação, sobre direito alimentar, sobre superencarceramento, nos debates que digam respeito sobre violações de direitos humanos. Então, assim, todos esses debates são debates que, em alguma medida, eles irão incidir, em maior ou menor intensidade, na vida das pessoas. É muito ruim que os julgadores sequer se assemelhem com as pessoas julgadas, porque observe, o próprio princípio que é utilizado no júri é o princípio de pares, né? De colocar pessoas que são civis em situações que são de crimes contra a vida, necessariamente para poderem auxiliar na atividade ali judicante e emitir um opinativo sobre aquilo, entendendo o que um homem ou uma mulher média iria realizar ou não, enfim, e daí esses elementos de agravante e atenuante serem considerados. Quando nós não temos no Supremo Tribunal Federal uma pessoa que tem outros trânsitos e que tem outra formação, o pensamento jurídico constitucional que está sendo elaborado e que é o que efetivamente, inclusive, Sakamoto vai influenciar a formação jurídica de outros juristas, vai influenciar os currículos jurídicos, vai influenciar toda uma tendência doutrinária e daí isso também vai necessariamente incorrer no que são as relações civis, nas repercussões também penais na vida, no que diz respeito a esses universos que são os universos da vida fática, da vida real, a gente precisa disputar uma representação que seja uma representação condizente com a nossa realidade. E essa fala, que é uma fala de competência, desculpa, não, complete, essa fala sobre competência, é só para complementar, é uma fala que a gente ouve há muito tempo. Então, em 132 anos, não houve nunca uma mulher cuja habilidade política e conhecimento sobre questões constitucionais, porque questões constitucionais são questões políticas, e também nenhum outro trânsito no plano da esfera de publicações reconhecidas, de currículo festejado, de títulos suficientemente convincentes, ou mesmo de atuação relevante para a sociedade, ela nunca existiu, nunca foi suficiente. Então, essa é uma fala que, infelizmente, remonta no que a Cida Bento, no livro O Pacto Narcísico da Branquitude, é utilizada para dizer, olha, nós não racializamos, mas a gente tem um padrão preferencial para poder desempenhar determinadas tarefas que nós não confiamos para outros grupos raciais. Verdade. Agora, Maíra, sobre a campanha que a Coalizão Negra por Direitos tem feito, né? Conta um pouco para a gente sobre esse movimento de vocês. Então, a campanha Ministra Negra no STF é uma campanha que reúne movimentos sociais negros e movimentos de mulheres negras e se soma a outros grupos de direitos humanos, outros coletivos também independentes. A coalizão é uma articulação, Diego Sakamoto, com 290 organizações negras e mistas. Então, nós somos uma organização com representação nacional e internacional que luta tanto na esfera do legislativo, quanto do judiciário, quanto do executivo, através de advocacy, né, de incidência estratégica por afirmação de direitos humanos para a população negra e combate a todas as formas de discriminação. De maneira sintética, é isso que nós somos. Nesse sentido, pensar a reocupação ou reintegração de posse do Supremo Tribunal Federal como sendo um direito, nós temos o direito a também ocupar aquele espaço, a também nos virmos enquanto julgadores e julgadoras, e também a sermos julgados pelos nossos pares, que são essas pessoas, em alguma medida, semelhantes, como eu mencionei, inclusive fazendo a analogia com o júri. Nós estamos encampando, tanto no plano da articulação mesmo política, porque se a gente não consegue chegar em Lula, já que ele mesmo afirma que na rede dele é uma rede que ele não possui pessoas de confiança, no plano de juristas negras em particular, é uma coisa que tem sido veiculada constantemente, então nós estamos chegando próximo das bolhas dele. E estamos também tentando demonstrar que existem juristas que há muitos anos servem de maneira progressista e garantista, há muitos anos elas têm afirmado uma trajetória
junto inclusive ao Partido dos Trabalhadores e a outras instâncias próximas ali do círculo de confiança do presidente Lula, e a gente está tentando dar visibilidade a essas pessoas que já existem, que estão há muitos anos ali no entorno, mas que por algum momento foram, por algum motivo que nós não conseguimos compreender, foram sobreadas, a não ser pensando o racismo institucional, pensando como o racismo ele blinda cognitivamente, inclusive, e acaba transformando as nossas relações em relações que atingem uma lógica que nós não conseguimos, de certo modo, racionalizar, mas estão racializadas, se nós racionalizarmos. Sim, com toda certeza. É isso, foi um prazer te ouvir, Maíra Vida, da Coalizão Negra por Direitos, um prazer reencontrá-la por aqui no ar. Espero que o próximo reencontro seja pessoalmente, não nos vemos há muitos anos, hein, Maíra? Mais de 10 anos, mais de 15 anos, talvez. Um beijão, bom trabalho para vocês. Boa sorte aí na campanha. Obrigada.